Oi gente, tudo bem? Que bom que a gente está se encontrando de novo. Hoje é o nosso segundo encontro, nosso segundo vídeo. No último a gente conversou um pouquinho sobre sedação consciente na odontologia, seus usos, sua indicação, suas contraindicações. Se você ainda não viu, dá uma olhada, é um vídeo bem interessante, a gente tira bastante dúvida, vale a pena dar uma conferida. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a grande vedete do momento da odontologia estética, que são as lentes de contato. As lentes de contato dentais hoje estão aí na mídia e para a gente falar sobre isso a gente precisa elucidar um pouco dessa miscelânea de informações que a TV, a internet, de um modo geral, joga para a gente. A gente precisa separar um pouco esses conceitos e se situar um pouco no tocante ao que é uma lente de contato, o que é um laminado cerâmico, o que seria uma faceta de cerâmica. Bom, na verdade, tudo é laminado cerâmico. O que vai mudar é a espessura e algum critério de indicação. A lente de contato seria um fragmento de cerâmico muito fino, tá? Que exige uma habilidade um pouco mais refinada, que ele tem um risco de fratura maior antes de ser cimentado, claro. A faceta ela é um pouco mais espessa, mas no final das contas, em tese, tudo é laminado cerâmico. E quando a gente fala de laminado cerâmico, a gente está falando de uma coisa que é um material de excelência. Até ontem não inventaram nada melhor para substituir ou fazer algum reparo no dente. Com esse material a gente consegue resultados muito bons e a gente consegue corrigir uma série de detalhes, uma série de defeitos e consegue trazer para o paciente o que ele tem realmente de expectativa com relação a esse tratamento. Então, gente, quais seriam as indicações e as vantagens de se fazer um tratamento desse utilizando as lentes de contato, por exemplo? Bom, ao contrário do que se pensa, a princípio, as lentes de contato nem são tanto uma coisa tão nova, não é uma novidade tão grande assim. Os relatos que a gente tem de um dentista americano chamado Charles Pincus, que já usava isso na década de 30, que ele era o dentista dos artistas de Hollywood. Então, provavelmente, os sorrisos que se vê nessa época provavelmente já eram provenientes dessa técnica. Então, assim, a grande vantagem da lente de contato é que você vai unir um material de excelência, onde você consegue ter um grau altíssimo de adesividade colado num material na parte do dente, que seria o esmalte, que é a parte do dente onde a gente também consegue um grau muito alto de adesividade. Então, ou seja, você vai juntar uma coisa que gruda muito bem com uma outra que aceita muito bem. Então, isso faz com que esse casamento da cerâmica com o esmalte fique um trabalho que vai ter uma longevidade muito grande. Então, com a lente de contato você consegue corrigir desde pigmentação, dependendo da espessura, você consegue corrigir posições de dente, você consegue corrigir textura, formato. Então, às vezes até um dente desalinhado de um paciente que está desanimado de enfrentar aí 1 ano de ortodontia, você consegue evitar esse tratamento longo com a aplicação dessa lente de contato. Então, a lente de contato, ela nos traz essas vantagens juntamente com uma coisa que é super importante, que hoje o dentista não corre o risco de, no final do tratamento, perceber que o paciente não se sentiu tão à vontade, porque o grau de previsibilidade que se tem com a lente de contato é muito grande. Desde o início, o paciente acompanha todas as fases e ele opina sobre o que ele quer, o que ele gostaria de mudar, através de um ensaio clínico que é feito antes mesmo de você fazer qualquer tipo de desgaste no dente, que é chamado de mock-up. Nessa fase, o que seria o final da lente de contato, a gente consegue trazer e colocar na boca do paciente para que ele vá para casa, para que os amigos vejam, para que ele tenha feedback sobre aquilo, para que ele possa formar uma opinião. Quando ele tiver 100% de certeza de que ele chegou no que ele quer, aí sim a gente passa para a etapa clínica, que seriam os preparos, as moldagens, e desse meio tempo até que o trabalho esteja fixado em boca, não leva mais que 10, 15 dias. Então, de repente, a grande fase que talvez fique um pouco mais demorado nesse trabalho é justamente você pegar esse planejamento e discutir isso com o paciente até que você chegue num ponto de que ele tenha achado realmente o que ele quer mudar.
E ele tendo 100% de certeza do que é aquilo que ele quer, aí sim a gente vai partir para a boca, a gente vai partir para a prática. Porque uma vez essa lente de contato cimentada no dente, não tem mais possibilidade dela ser removida. Cimentou, acabou, não tem mais jeito de mudar. Legal, pessoal. Então, falando de tantas vantagens, quais seriam as desvantagens ou, de repente, as contraindicações para se usar um material desse? Bom, eu acho que a cerâmica hoje, odontológica, ela é um material de tamanha excelência nesse tratamento, que eu acho que o único problema da porcelana é a porcelana mal indicada e mal planejada. Por exemplo, se você tem um dente com múltiplas restaurações de resina, às vezes um dente que parece uma coxa de retalhos de tantas resinas ali. Então, se você cobre aquela face, você não vai estar mais colocando porcelana em esmalte, você vai colocando porcelana em resina. Talvez este seja o problema. Então, um dente que esteja muito destruído, com muitas restaurações, talvez a melhor indicação seria fazer a coroa total, como já é feito. E eu acho que seria mais seguro, sem dúvida, e você conseguiria atingir o sucesso de uma maneira mais tranquila. Espero que eu tenha conseguido tirar aí algumas dúvidas e introduzir um pouco sobre o assunto. A mídia hoje joga muitas informações, então é interessante que o paciente tenha essa noção, que ele consiga ter um pouco de experiência para poder até discutir com o seu dentista, de repente, o que seria uma indicação mais plausível para o seu caso. É claro que quem determina isso é o profissional responsável. De qualquer forma, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho, por vocês estarem assistindo a gente. Espero que esses vídeos estejam valendo a pena. Como a gente falou na última, a odontologia é extremamente vasta, extremamente rica. Existe muito mito, muita curiosidade, e nesse meio tempo a gente vai fazer de tudo para tirar essas dúvidas. E qualquer coisa que aparecer nesse meio tempo, acessa lá a nossa página, deixa sua dúvida, a gente vai conseguir tirar na medida do possível ali essa dúvida, até mesmo via Facebook, a gente mantém um contato por lá. E na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar um pouco sobre o que seria uma outra opção para as lentes de contato, que talvez a gente conseguiria resolver os mesmos problemas ali, de repente com um tempo até menor, que seriam as facetas Componir, que é uma resina muito interessante, que está chegando agora no Brasil também, e que tem uma indicação muito legal. Então a gente fala disso na próxima. Um abraço e a gente se vê. Tchau!